A sobrevivência em ambientes extremos não é definida pela força bruta ou por um treinamento militar impecável, mas por um erro de cálculo que muitas vezes parece insignificante no momento em que ocorre. O momento crítico raramente é uma explosão ou um evento catastrófico repentino. Na maioria das vezes, o desastre é silencioso. Começa com uma decisão tomada em um piscar de olhos, uma escolha de rota, um item deixado para trás ou a teimosia em ignorar uma alteração sutil na pressão do ar ou no padrão do vento. O verdadeiro horror da sobrevivência está na consciência de que, em um ambiente hostil, você não luta apenas contra a natureza, mas contra a sua própria tendência de subestimar a escala da sua fragilidade. Quando alguém se perde em uma área remota, seja uma floresta densa ou um deserto árido, o primeiro instinto não é a calma, é a negação. O cérebro humano tem uma resistência natural em aceitar que o controle sobre a situação foi perdido. Isso cria uma armadilha perigosa chamada erro de ancoragem. A pessoa se convence de que conhece o caminho ou que o resgate é iminente, e essa crença a impede de realizar a tarefa mais importante dos primeiros minutos: parar. A pressa em sair de um lugar desconhecido gera um círculo vicioso. Caminhar sem direção em um ambiente hostil consome reservas de energia e hidratação que seriam vitais para 48 horas de espera. A cada passo dado na direção errada, a área de busca se expande exponencialmente, tornando o resgate muito mais complexo. É curioso notar como a percepção de tempo se altera em condições de isolamento. Enquanto o corpo precisa de ritmo e conservação, a mente entra em um estado de aceleração frenética. O medo da escuridão, que em ambientes controlados é uma abstração, torna-se uma barreira física palpável. Em montanhas ou florestas fechadas, a queda da temperatura não é um evento linear. Ela acontece como uma quebra súbita, uma transição que pega o organismo desprevenido. É nesse momento que o erro inicial de planejamento se revela fatal. Uma jaqueta esquecida ou um sistema de hidratação mal vedado que vazou durante a caminhada deixam de ser inconvenientes e passam a ser os protagonistas do desfecho. A gestão do estresse em situações de sobrevivência revela uma verdade desconfortável. O maior inimigo não é a fome, nem o frio extremo, mas o cansaço mental que leva à apatia. A vontade de desistir aparece disfarçada de um desejo simples por conforto. O sobrevivente começa a justificar pequenos deslizes. Ele pensa que pode economizar energia se deixar de sinalizar sua posição ou se decidir dormir diretamente no solo, sem isolamento térmico. O isolamento retira do ser humano a rede de segurança social, que muitas vezes é a única coisa que impede comportamentos negligentes. Quando ninguém está olhando, o padrão de exigência com a própria vida tende a cair drasticamente. Muitos buscam entender como manter o foco em cenários de isolamento, mas a resposta raramente está em grandes pensamentos. A chave reside na quebra da tarefa em microetapas. Não se pensa em sair da floresta, pensa-se em como manter o fogo aceso por mais 2 horas. Não se pensa na sede insuportável, foca-se na busca por um ponto de umidade ou na construção de um coletor de condensação. A sobrevivência é o resultado de uma série de microdecisões acertadas. O problema é que o cérebro humano foi evolutivamente desenhado para encontrar padrões e soluções rápidas, o que frequentemente nos leva a tentar atalhos que, em condições extremas, segundosam o caminho mais curto para a exaustão total. Imagine que você está em um terreno acidentado. A visibilidade diminui por causa de uma neblina inesperada. O instinto manda subir para tentar visualizar o terreno, mas a experiência diz que o topo é onde a temperatura cai drasticamente e o vento aumenta a perda de calor corporal. A decisão aqui é uma luta entre o otimismo e a prudência. Aqueles que sobrevivem ao limite são, quase sempre, os que conseguem silenciar o otimismo cego e admitir a gravidade do cenário. Eles aceitam a espera. Eles aceitam que a jornada foi interrompida e que, agora, o único objetivo é se tornar o mais visível possível e o mais protegido possível. O resgate, por sua vez,
raramente se parece com as cenas de filmes. Não há uma busca heróica que encontra o sobrevivente em um local impossível logo após a perda de sinal. O resgate é um jogo de paciência e visibilidade. O maior desafio de quem busca é encontrar uma agulha em um palheiro. O maior desafio de quem está perdido é entender que ele não é o centro da busca, mas um ponto em um mapa que precisa ser facilitado para quem olha de cima ou de fora. Sinais sonoros, espelhos, fogo, contraste de cores, segundosão detalhes minúsculos que mudam a probabilidade de sobrevivência de perto de zero para quase 100%. A história de quem sobrevive ao extremo revela que a diferença entre o sucesso e a tragédia está, muitas vezes, em uma única decisão tomada após o primeiro sinal de perigo. Muitas pessoas que não retornaram de ambientes hostis tomaram decisões que pareciam corretas sob a ótica de quem quer resolver o problema logo. Elas decidiram caminhar à noite para vencer a distância. Elas decidiram ignorar uma leve torção no tornozelo e seguir em frente. Elas decidiram se afastar de um local seguro porque acharam que o terreno à frente parecia mais promissor. A sobrevivência é a arte de escolher a inação quando a ação é movida pelo desespero. A fisiologia humana tem limites rígidos que não podem ser negociados com força de vontade. A hipotermia, por exemplo, não avisa que está chegando. Ela começa com a perda da destreza manual e a confusão mental. Quando o sobrevivente não consegue mais amarrar os próprios cadarços ou organizar o acampamento, ele já perdeu a capacidade de julgar o próprio estado. É nesse estágio que a sobrevivência se torna puramente mecânica. O sobrevivente precisa ter criado sistemas antes de entrar no limite, como ter equipamentos de fácil manuseio com luvas ou ter planejado rotas que incluam pontos de refúgio naturais. A preparação não é sobre prever o futuro, é sobre antecipar a falha da própria mente sob pressão. Outro ponto que define a sobrevivência no limite é a relação com o ambiente. Muitos tentam lutar contra o meio, tentando dobrar o clima ou a geografia à sua vontade. Aqueles que persistem na luta contra os elementos costumam ser os primeiros a exaurir seus recursos. A sobrevivência é um exercício de adaptação. Em vez de lutar contra o frio, busca-se a conservação máxima de calor. Em vez de lutar contra a sede, reduz-se o esforço nas horas de maior calor. O ambiente não é um inimigo que deseja o seu mal, ele é apenas indiferente à sua presença. A indiferença da natureza é o que a torna tão perigosa. Ela não vai parar para você descansar, ela não vai baixar a temperatura porque você está exausto. O que separa quem volta de quem se torna uma estatística é, em última análise, a capacidade de manter o rigor mental em condições onde a lógica parece menos importante que a sobrevivência imediata. É um paradoxo. Para sobreviver, você precisa tratar a sua própria vida como um projeto de engenharia, onde cada grama de energia, cada mililitro de água e cada minuto de luz solar devem ser contabilizados. A emoção é o luxo que o sobrevivente não pode pagar enquanto a ameaça estiver presente. O medo serve apenas para manter os sentidos alertas. Se ele se transformar em pânico, o controle sobre as decisões desaparece. Ao olhar para os relatos de quem enfrentou situações extremas, um padrão emerge com clareza cristalina. O detalhe mais simples é sempre o que define o resultado. Não foi o equipamento de alta tecnologia que salvou o aventureiro no deserto, foi o pedaço de lona que ele usou para criar sombra. Não foi o plano de fuga complexo que salvou o náufrago, foi a decisão de economizar água racionando o consumo nas primeiras horas. O heroísmo no limite da sobrevivência é silencioso, invisível e exige uma disciplina quase fria. Ao final dessa jornada, compreende-se que a sobrevivência não é uma questão de sorte ou de um destino pré-determinado. É uma ciência do cotidiano levada ao ápice. Quando o cenário se fecha e todas as opções parecem erradas, a diferença entre resistir e desistir está na capacidade de olhar para a situação real, sem filtros e sem esperanças infundadas,
e decidir pelo próximo passo mais seguro e conservador. A natureza não premia os corajosos, ela premia os que entendem a fragilidade de sua existência e respeitam os limites impostos pelo ambiente. O sobrevivente é, no fundo, alguém que aprendeu que o limite não é um lugar onde você chega, mas a fronteira entre o que você pode controlar e o que você deve aceitar. A sobrevivência é, acima de tudo, o triunfo da decisão concreta sobre o medo.